Uma notícia chamou a atenção de muitos investidores nos últimos dias. O Grupo Pão de Açúcar pediu recuperação extrajudicial. Quando isso acontece, o mercado reage rápido e muitos investidores começam a ficar preocupados. Logo depois da notícia, um fundo entrou no radar dos investidores, o Fundo Imobiliário Gari 11. E a pergunta que muita gente começou a fazer foi simples: será que o Gari 11 corre risco? Antes de responder isso, é importante entender o que realmente aconteceu, porque muita gente confundiu as coisas. Nem toda recuperação significa que a empresa está quebrando. Existem situações diferentes dentro da lei. No caso do Pão de Açúcar, o pedido foi de recuperação extrajudicial, que é diferente da recuperação judicial. A recuperação extrajudicial é usada para renegociar dívidas com credores, normalmente bancos e instituições financeiras. O objetivo é reorganizar essas dívidas e dar mais tempo para a empresa pagar. Isso ajuda a aliviar a pressão no caixa da empresa e evita problemas maiores no futuro. Outro ponto importante é que esse tipo de recuperação não paralisa a empresa. As operações continuam normalmente, as lojas continuam abertas para os clientes e as vendas continuam acontecendo. Funcionários continuam trabalhando normalmente e fornecedores continuam entregando produtos. E aqui aparece um ponto importante para quem investe em fundos imobiliários: os contratos de aluguel. Normalmente, os contratos de aluguel fazem parte da operação da empresa e não entram na renegociação da dívida. Foi exatamente por isso que o mercado começou a analisar o impacto, principalmente para fundos ligados ao grupo. Um desses fundos é o Gari 11, que possui imóveis alugados para empresas do varejo. Entre esses locatários existem operações ligadas ao Grupo Pão de Açúcar, e isso chamou a atenção dos investidores. Quando a notícia saiu, muitos investidores pensaram no pior cenário e imaginaram risco imediato. Mas quando começaram a olhar os detalhes, a situação mostrou outro contexto. O impacto imediato parece limitado. Até agora, as operações das lojas continuam normais e os contratos seguem ativos. Isso significa que os aluguéis continuam sendo pagos e o fluxo do fundo não mudou. Ou seja, no curto prazo não existe confirmação de impacto direto, pelo menos até o momento. Mas mesmo assim, o investidor precisa acompanhar a situação, porque o mercado pode mudar. O principal risco não está no presente, mas sim no que pode acontecer no futuro. Se a situação financeira da empresa piorar muito, algumas decisões podem acontecer. Entre essas decisões poderia existir fechamento de lojas ou mudança na estratégia da empresa. Esse tipo de cenário poderia afetar contratos de aluguel, dependendo da estrutura de cada contrato. Mas existe uma proteção importante em muitos fundos imobiliários, chamada contrato atípico. Esse tipo de contrato possui multa alta em caso de saída antecipada, o que protege o proprietário do imóvel. Isso reduz bastante o risco para o fundo, principalmente no curto prazo. Mesmo assim, o mercado costuma reagir rápido a notícias negativas, e isso gera volatilidade. Muitos investidores vendem antes de analisar os detalhes, e isso pode derrubar o preço da cota. Esse movimento acontece várias vezes no mercado de FIIs, e não é algo novo. Por isso é importante separar duas coisas diferentes: preço de mercado e fundamento do fundo. O preço pode oscilar no curto prazo, mas os fundamentos mudam mais devagar. Então a pergunta mais importante agora é simples: o que o investidor do Gari 11 deve fazer? A primeira coisa é evitar decisões tomadas no impulso, principalmente decisões baseadas em medo. Antes de vender qualquer investimento, é importante entender o que realmente mudou e o que continua igual. No caso atual, os contratos continuam ativos e as lojas continuam funcionando. Isso significa que o fluxo de aluguel segue acontecendo, pelo menos até agora. Então, o mais importante nesse momento é acompanhar as informações e não entrar em pânico. Existem alguns pontos que o investidor deve observar com atenção, porque eles mostram o rumo da situação. O primeiro ponto são os relatórios gerenciais do fundo. Eles mostram a saúde da carteira. O segundo ponto são os fatos relevantes divulgados pela gestora, onde aparecem atualizações importantes. E o terceiro ponto é acompanhar a situação financeira do Pão de Açúcar, para ver se a empresa melhora. Se a renegociação das dívidas funcionar, a empresa pode sair mais forte, e isso reduz riscos futuros. Nesse cenário, as lojas continuam operando normalmente e os contratos seguem ativos. Mas também existe o cenário mais negativo, onde a situação financeira não melhora. Nesse caso, poderiam acontecer mudanças na estrutura da empresa ou fechamento de unidades. Mesmo assim, cada contrato precisa ser analisado separadamente, porque cada imóvel tem regras diferentes. Esse tipo de situação também deixa uma lição importante para investidores: a importância da diversificação. Concentrar todo o dinheiro em um único fundo aumenta riscos, principalmente quando existe um locatário relevante. Diversificar ajuda a reduzir impactos quando aparece uma notícia negativa,
como essa. Outro ponto importante é entender como funciona um fundo imobiliário, porque muita gente esquece disso. Quando você investe em um FII, você é dono do imóvel, e não da empresa que aluga. Isso significa que mesmo se o inquilino sair, o imóvel continua existindo. E esse imóvel pode ser alugado novamente no futuro, dependendo da localização e da demanda. Por isso, a localização e a qualidade do imóvel também são fatores importantes. Dentro de um fundo imobiliário, a gestão do fundo também tem papel importante nessas situações, porque precisa acompanhar os locatários. Se algum risco aparecer, a gestora pode negociar soluções ou buscar novos inquilinos. Esse tipo de trabalho faz parte da gestão ativa de um fundo imobiliário e influencia os resultados. Outro ponto importante é que o mercado financeiro sempre reage rápido a notícias, muitas vezes até antes da análise. Isso cria momentos de volatilidade no preço das cotas. Mesmo quando o fundamento não mudou, investidores mais experientes costumam analisar primeiro e agir depois. Eles procuram entender o tamanho real do problema antes de tomar decisões. Já investidores iniciantes muitas vezes reagem apenas ao medo e vendem sem analisar. E esse pode ser um dos maiores erros no mercado financeiro: vender sem entender o cenário. Por isso, informação e análise fazem tanta diferença, principalmente em momentos de incerteza. A recuperação extrajudicial do Pão de Açúcar trouxe preocupação para o mercado, mas o impacto imediato parece limitado. Até agora, os contratos continuam ativos e as operações das lojas seguem normais. Isso significa que os aluguéis continuam acontecendo e o fundo segue operando. Mas acompanhar os próximos passos da empresa é importante, porque o cenário pode evoluir. A renegociação das dívidas será um ponto-chave para entender o futuro da empresa. Se a empresa conseguir reorganizar suas finanças, o risco diminui e a confiança pode voltar. Se a situação piorar, novos riscos podem aparecer e o mercado pode reagir novamente. Por isso, acompanhar os fatos relevantes e relatórios é essencial para qualquer investidor de FIIs. Essas informações ajudam a entender o que realmente está acontecendo, além do barulho do mercado. No final das contas, investir exige paciência e também análise racional. Nem toda notícia negativa significa prejuízo imediato. Às vezes é apenas ruído do mercado. O investidor que entende isso consegue tomar decisões melhores e evita erros comuns. Agora eu quero saber sua opinião sobre essa situação. Você investe no Gary 11. Você acredita que existe risco real nesse caso? Ou acredita que é exagero do mercado? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque isso ajuda outros investidores. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa notícia, já deixa o like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais investidores, que também querem aprender. E se você gosta de conteúdo sobre fundos imobiliários, se inscreve no canal. Aqui a ideia é explicar o mercado de forma simples, clara e direta, sempre analisando o que realmente importa para o investidor, os fundamentos, porque no mercado financeiro, informação faz diferença e pode proteger seu patrimônio. Nos próximos vídeos vamos continuar acompanhando o mercado e os principais acontecimentos, principalmente notícias que podem impactar fundos imobiliários e investidores. Então ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e continuar aprendendo, porque o mercado muda rápido e quem está informado sai na frente. Aprender sobre investimentos é um processo contínuo, que melhora com o tempo. E quanto mais conhecimento você tem, melhores são suas decisões. Continue assistindo o vídeo e clica no perfil para se inscrever que aparecem na tela. Esse tipo de análise ajuda muitos investidores a entender melhor o mercado. Te vejo no próximo vídeo, com mais conteúdo sobre fundos imobiliários. E lembre sempre de uma coisa: investir bem começa entendendo o que está acontecendo. Obrigado.